consegue dormir e perdeu o apetite. Tem dores de cabeça frequentes e está muito cansado. Não lhe apetece fazer nada e, sobretudo, sente-se muito triste, sem saber porquê. É uma doença grave, mata e incapacita muita gente. Apresento-vos a epidemia silenciosa de uma sociedade em que tudo é descartável e acontece a mil à hora. É já uma das doenças mais frequentes nas sociedades modernas, muitas vezes causa de incapacidade e dentro de menos de 20 anos pode ser mesmo a doença mais comum em todo o mundo. A doença do século. Mal do século XXI. Doença do século XXI, né? Que é uma das doenças psiquiátricas mais frequentes em todo o mundo. Independentemente do luto, há momentos na vida onde as pessoas se queixam de terem vontade de chorar sem razão aparente. Estarão deprimidas? Eu não tenho motivos para ter vontade de chorar, mas vejo qualquer coisa e começo logo a lacrimejar. A depressão é uma doença mental que se caracteriza por tristeza mais marcada ou prolongada, perda de interesse por atividades habitualmente sentidas como agradáveis e perda de energia ou cansaço fácil. Ter sentimentos depressivos é comum, sobretudo após experiências ou situações que nos afetam de forma negativa. No entanto, se os sintomas se agravam e perduram por mais de 2 semanas consecutivas, convém começar a pensar em procurar ajuda. A depressão pode ser episódica, recorrente, ou crônica, e conduz à diminuição substancial da capacidade do indivíduo em assegurar as suas responsabilidades do dia a dia. Embora a sintomatologia, quer dizer, os sintomas sejam muito diferentes entre as pessoas depressivas, alguns sintomas têm uma base comum. Primeiro, é aquele que diz respeito ao sofrimento moral, quer dizer, a autoestima da pessoa está sempre rebaixada. O segundo sintoma básico é aquela perda progressiva do prazer com as coisas. Seu leque de opções para ter prazer vai se fechando, até o momento que só cabe ali você com sua dor e sua angústia. E o terceiro sintoma básico é uma perda progressiva de energia para com a vida, de pique, de disposição. Ele disse que ele não conseguia se concentrar, ele disse que não tinha planos de continuar estudando na vida e que ele não tinha planos em relação a trabalho, ou seja, o futuro para ele não existia. Ele não tinha nenhum tipo de motivação. Ele começou a ficar mais irritado, ele começou a ficar mais tempo fechado no quarto, no computador ou no videogame. Filho, tô indo no cinema. Vamos com a mãe? Não quero não. Filho, de novo, você não sai mais desse computador. Ultimamente tem sido assim. Filho, você precisa sair desse quarto. Não quero, mãe. As causas diferem muito de pessoa para pessoa. Porém, é possível afirmar-se que há fatores que influenciam o aparecimento e a permanência de episódios depressivos. Por exemplo, condições de vida adversas, o divórcio, a perda de um ente querido, o desemprego, a incapacidade em lidar com determinadas situações ou em ultrapassar obstáculos. Algumas doenças podem provocar ou facilitar a ocorrência de episódios depressivos ou a evolução para depressão crônica. São exemplo as doenças infecciosas, a doença de Parkinson, o cancro, outras doenças mentais, doenças hormonais, a dependência de substâncias como o álcool, sedentarismo, dependência tecnológica, dependência das redes sociais, entre outras. Filho, você não vai pra escola? Eu não quero ir pra escola. Filho, me dá esse computador. Você precisa ir pra escola. Seu pai vai ficar bravo com você. Mas eu não quero ir. E então, o que vos traz por cá? Olha, Sr. Doutor, é o nosso filho que é maluco. Ah,
Pai, então, pai, aqui nós não usamos esse tipo de terminologia. Doutor, eu peço imensa desculpa, não é isso que o meu marido quer dizer. Que resto de parta também. O que ele quer dizer é que nós achamos que o João não é normal. É maluco, é o que eu estou a dizer. Mas não é normal em que sentido? Doutor, o meu puto mais velho passa, sim senhor, é um homem como deve ser, passa o dia inteiro agarrado ao computador. Hi-Fi, Facebook, Twitter, uma data de amigos, até a, como é que ela se chama, a outra que canta, a Britney Spears, é amiga dele no Hi-Fi. Esta abeclasita, dois amigos. Passa-me o dia inteiro para cima e para baixo na rua, que a gente salta lá de bicicleta, a jogar à bola. São meus amigos, eu conheço-os há muitos anos. Conheces o quê, pá? Conheces o quê? Tu nem Twitter tens para saber o que é que eu estou a pensar agora, como é que tu os conheces, pá? Olha, doutor, eu sinceramente, nós andamos doidos da nossa vida sem saber o que fazer com o futuro deste rapaz. O irmão passa a noite toda ali no MySpace, a partilhar ficheiros de música, a piratear filmes porno. Um pai fica orgulhoso de ter um filho assim. Esta abécula. Isto é normal, passa-me os dias inteiros, a noite ali na rua com os galifanos, a tocar viola, umas músicas que a gente nem sequer sabe o que são. É flamenco, mãe. É bonito, flamenco. Tem dois amigos e ainda por cima é ciganos. Bom, eu recomendava assim, para não começar com um tratamento muito violento, talvez uns eletrochoques. Estás a ver? Não. Vais levar com choques na mãe na que te lixas. É assim? Não. É assim, eu avisei? E é assim é que é. O doutor havia de ver o nosso outro filho. Olha, o irmão dele, olha, é o nosso orgulho. É pena o seu doutor não conhecer. Por acaso já conheço. Adicionei no i5. Vamos encontrar-nos num parque da cidade, para nos conhecermos melhor. Estás a ver? O teu irmão é amigo de médicos. Percebes? Putin de um dia nos vai ganhar no Nobel. O nosso mais velho. Os olhos nisto, meu anormal. Psicólogos britânicos conseguiram traçar uma relação entre o uso excessivo de internet e a depressão. De acordo com investigadores da Universidade de Leeds, as pessoas que estão sempre ligadas à rede são as que apresentam mais sintomas de depressão. A aceitação de ideias e comportamentos típicos do sedentarismo é extremamente perigosa, dado que leva ao indivíduo a uma falsa confraternização social, pobre em emoções e relações interpessoais. Nada deve ser considerado mais primordial que a convivência fora de portas, o exercício físico que promove a produção de serotonina, entre outras atividades. Uma em cada 4 mulheres e 1 em cada 10 homens podem vir a ter uma depressão ao longo da vida. Das pessoas que sofrem ou já sofreram da doença, 1/3 provavelmente vai ter uma recaída. Os especialistas garantem que são cada vez mais frequentes os casos da doença. Com a depressão vem muitas vezes o suicídio, que afeta mais os homens. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que cerca de 221 milhões de pessoas em todo o mundo podem estar atualmente a sofrer de alguma forma de depressão. 1 em cada 5 doentes de clínica geral apresenta sintomas depressivos considerados significativos. A detecção não garante por si só o sucesso. No primeiro mês de tratamento, o risco de suicídio é maior. Em Portugal, a classe médica está sensibilizada para o problema e tem formação suficiente para detectar a doença. Mas a depressão não afeta apenas a saúde, também mexe com a economia. Nos últimos 5 anos, o consumo de psicofármacos aumentou quase 40%. Existem múltiplas modalidades terapêuticas, farmacológica, ou seja, com medicamentos, psicoterapêutica e eventualmente modalidades físicas, eletroconvulsivoterapia nos casos mais graves ou nos casos resistentes. É uma modalidade terapêutica adequada e que muitas vezes é utilizada em casos em que nós não conseguimos uma resposta de outra forma, ou muitas vezes associando várias modalidades terapêuticas, ou seja, psicoterapia, com farmacoterapia, com eletroconvulsivoterapia se assim for necessário, com intervenção psicossocial também se for necessário. Portanto, é uma modalidade, digamos assim, várias modalidades terapêuticas podem ser utilizadas complementarmente. E todas as depressões têm cura? Porque há pessoas que passam por depressões muito, muito longas e vivem literalmente deprimidas. Essa é uma questão muito importante também. Há situações de depressões crónicas
algumas que se cronificaram, ou seja, que não foram convenientemente abordadas de uma forma precoce, e a determinada altura já é cada vez mais difícil conseguir tratar a pessoa, quanto mais tempo, mais meses ou mais anos decorrem sobre o início da doença. E existem também algumas situações de, digamos assim, maior psicossociogenia, ou seja, em que há situações psicológicas e da envolvente do indivíduo que se perpetuam e que tornam mais difícil. O meio em que está inserido torna mais pessoa difícil. também. No entanto, quanto mais precoce for abordada, for diagnosticada, maior a probabilidade de cura. Portanto, é necessário estarmos todos atentos, não só ao que se passa connosco, mas também a quem está à nossa volta. Os antidepressivos atuam diretamente no cérebro, modificando e corrigindo a transmissão neuroquímica em áreas do sistema nervoso que regulam o estado do humor. Há 3 classes de fármacos usados na depressão: inibidores dos transportadores das monoaminas, inibidores seletivos do transportador da serotonina e inibidores da enzima MAO. Estes fármacos funcionam aumentando as concentrações de dopamina, noradrenalina e serotonina entre os neurónios. Deste modo aumenta a excitação nas vias cerebrais, que estão relacionadas com o bem-estar emocional. Eu me culpo por não ter diagnosticado, não ter percebido. Mas, por outro lado, a escola lida somente com jovens. Não é possível que os profissionais da escola não saibam diferenciar uma criança ou um adolescente que está passando por um problema sério, um problema mental que precisa de ajuda médica. O nosso estilo de vida atual está para além das nossas capacidades de assimilação e produção de informação. Recebemos mais informação por dia através de jornais, revistas, rádio, televisão e internet, que um cidadão normal receberia em 2 anos se vivesse em 1850. Os nossos cérebros andam tão atarefados que mal processam os sentimentos, o pesar, alegria, euforia. Todos os sentimentos são postos em segundo plano, não sendo vividos e devidamente desfrutados. Daqui resulta um déficit emocional, que tem como consequência a depressão, que, por sua vez, tem como consequência o isolamento social, provocando mais dor, podendo mesmo levar ao suicídio. Poder-se-á então concluir que a depressão é uma doença atual, emergente, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, trazendo tristeza, falta de autoestima, entre outros. É fundamental estar informado acerca desta nova doença mental, pois, quando diagnosticada a tempo, são maiores as probabilidades de retorno total à normalidade, e menor a percentagem de recaídas posteriores. O melhor remédio é a prevenção. Não se isole dos seus amigos, faça exercício físico regularmente. Chore quando tiver que chorar, assim como ri quando tem vontade de rir. Exprima os seus sentimentos. Só encarando a vida pelo lado positivo é que ela faz sentido. Viva a vida com felicidade. Sim, é possível. Altamente profissionais. 12º B.